Eu falei, Renata, eu preciso de você nessa noite para me ajudar com essa confissão. Amém? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E nós podemos fazer, queridos. Nós podemos fazer o que ela diz que nós podemos fazer. Amém? Isso é uma verdade absoluta sobre a nossa vida. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as circunstâncias dizem, nós podemos viver, ser, fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Amém? Isso não é animador, queridos? Saber que a verdade de Deus, ela é absoluta e ela é superior a qualquer outra verdade que nós temos ouvido por aí. Isso não é maravilhoso? Aleluia, glória a Deus. Então, como o Renato nos apresentou, né? Então, e o pastor Norberto também, meu nome é Clícia. E eu também sou muito grata. Eu amo muito esse casal, a liderança toda, né? O pessoal é tão carinhoso conosco sempre, né? E é uma alegria para nós estarmos aqui. Amém? Esses dias, gente, eu estava conversando com um grupo de amigos, né, no trabalho, e eles estavam falando a respeito dos desenhos animados da infância deles. Você lembra dos desenhos animados que você assistia? Você lembra? E eles começaram a falar uns desenhos que eu não conhecia. E eu me senti meio velha. Porque os desenhos da minha época, olha só, eram Flintstones. Quem assistiu Flintstones aqui? Ixi, eu tô realmente. Os Jacksons, vocês lembram? Só que eu falei esses nomes, o pessoal nem sabia. Eu tive que procurar no Google para mostrar uma foto, gente. Eu falei, meu Deus do céu, eu me senti. Eu falei, meu Deus, realmente, né? O pessoal era de backyardigans para cá, né? Que negócio é esse? E eu falando, e eu me lembrando, né? Agora, os Super Amigos, eu acho que todo mundo aqui, acho que depois virou outro nome, não foi? Liga da Justiça? Não é assim? Na minha época era Super Amigos. Quem é da época dos Super Amigos aqui? Tá feia a coisa. Ai, Deus. Na época lá dos Super Amigos, né, desses super-heróis, tinha lá o Super-Homem, né? Esse aí você deve ter visto o filme, com certeza, porque tem versões para todas as idades, né? Tinha o Batman, também versões para todas as idades. E tinha uma mulher. Qual era a mulher? Mulher Maravilha. Quase que eu vim com a minha blusa da Mulher Maravilha, né? Em homenagem ao Dia das Mulheres. Você sabe de onde surgiu a ideia da Mulher Maravilha? Alguém já viu a história? Levanta a mão para eu ver se alguém já ouviu. Vixe. Nenhuma mão levantada? Então, vou contar uma coisa inédita nessa igreja, não é possível. Vou contar para você a respeito do surgimento da Mulher Maravilha, que eu acho que tem tudo a ver com o Dia das Mulheres, tá certo? Homens, não fica desesperado, não, isso aqui não é culto de mulheres, certo? A ministração vai ser muito importante para você. Homens, repitam comigo, essa ministração vai salvar a minha vida. Meu Deus, porque imagina você entender as mulheres nessa noite. Isso vai salvar a sua vida, vai ou não? Amém? A Mulher Maravilha, queridos, ela surgiu na década de 40. Bem antiga, né? Quem fez a Mulher Maravilha, quem embolou a Mulher Maravilha era um psicólogo. Então, nada do que foi feito foi à toa, viu, gente? Ele pensou em tudo, todos os detalhes tinham um porquê de existir, né? A Mulher Maravilha, ela foi pensada. E a Mulher Maravilha, ela não foi pensada numa época qualquer. Existiu um porquê. Porque, querida, eu não sei se você já parou para pensar como nós somos movidos por aquilo que aparece na mídia, na televisão, na internet. Nós somos muito movidos por isso. Você se veste da forma como você se veste por causa daquilo que aparece na televisão, na internet. Você não precisa nem ver novela. Tem coisas que vão determinando a nossa vida e que a gente nem sabe disso. Mesmo que você eu não, mas aquilo, quando você vai comprar uma roupa, aquilo que está sendo vendido tem a ver com aquilo que está sendo divulgado. Então, não fique
inocente nessa história, tudo que é feito, existe um porquê. Amém? Até esse tanto de notícia aí desse vírus. Qual é o nome desse vírus que está na moda agora? Que não vai pegar em ninguém aqui, certo? Até a forma como essa notícia é veiculada também tem um porquê, gente. A gente não pode ser inocente, não. O diabo quer tentar nos passar medo a respeito das coisas. E eu e você não vamos cair nisso. Amém? Quem é sarado e curado aqui dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então, nada, querido, que acontece por aí. Não fique inocente, não. Muitas as coisas que acontecem, que são veiculadas, divulgadas, têm um porquê. E a Mulher Maravilha não foi diferente. A Mulher Maravilha, ela surgiu num momento em que o movimento feminista, ele tinha começado a dar uma esfriada. O movimento feminista, ele aconteceu no final, lá para a primeira vez, né, que aconteceu algum movimento feminista, foi em 1892, se eu não me engano, alguma coisa assim. Nessa década aí de 90, mas em 1800, né? Então, foi quando começou o primeiro movimento das mulheres por alguns direitos. Inicialmente, as mulheres elas queriam direito ao voto. Então, as mulheres não tinham direito a votar. E eu estava lendo a respeito disso, e é bem interessante, gente. Na França, as mulheres só tiveram direito ao voto na década de 70. Então, eu fiquei pesquisando a respeito dos países. Então, países que são conhecidos como que tem assim, uma frente de ousadia, como é que fala, gente? Não é batalha, não. Que vão para as ruas, né, de movimentos em prol da libertação, dos ideais. Eles também demoraram para ter respostas em relação a isso. Então, hoje, mulher, hoje você tem o direito a voto. Vou até fazer um parêntese aqui. Esse direito ao voto, ele foi desejado pelas mulheres que por muitos anos elas não podiam votar. E hoje nós temos um direito de dar voz àquilo que nós pensamos e também de fazer com que algo que nós entendemos que é bom para a nossa família, para o nosso município, para a nossa nação, que aconteça. Então, é algo que foi guerreado para que isso pudesse acontecer, e nós não podemos deixar, gente, isso como algo que a gente não dá valor. Nós precisamos valorizar essa questão do voto. Então, tem algumas coisas que foram conquistadas por causa do movimento feminista que são importantes para a nossa vida hoje. Imagina se hoje, queridos, esse ano é ano de eleição. Imagina o pessoal passando na televisão, propagando, o pessoal panfletando, e discursos, e aquela coisa da política. Imagina, e você ali querendo e não pudesse votar. Imagina se você não pudesse. Então, é um direito que foi adquirido. Então, isso começou há mais de um século atrás, deu início a essa luta pelos direitos das mulheres. Então, teve uma onda bem forte. Quando a Mulher Maravilha surgiu, as mulheres, elas não tinham direitos a muitas coisas. verdade, hoje, ainda existe muito preconceito, muitas coisas ainda envolvem a questão das mulheres. Então, naquela época, o criador da Mulher Maravilha, a mulher dele tinha 3 faculdades, mas ela não era aceita para dar aula, ela não conseguia trabalho, né? Então, não era uma coisa que a mulher tinha facilidade como é hoje. Então, por muitos anos, a mulher, para trabalhar fora, ela precisava de uma permissão do marido para trabalhar fora. Então, mesmo tendo uma permissão do marido, ela não podia, as pessoas não aceitavam ela como uma profissional, mesmo ela tendo 3 faculdades. Então, o criador da Mulher Maravilha, ele criou a Mulher Maravilha. Agora, vamos ser críticos aí nessa questão. Porque eu até recentemente teve um filme da Mulher Maravilha, eu assisti o filme. Então, a gente assiste as coisas, mas talvez a gente não para pensar no que está por trás daquela informação. A Mulher Maravilha, o objetivo dela, a propaganda dela era assim. Os super-heróis da época, que eram o Superman, né, o Super-Homem e o Batman, eles conseguiam as coisas com muita violência,
certo? A ideia foi colocar uma mulher que ela conseguisse vencer o mal através do amor. A ideia que foi vendida foi essa, porque quando surgiu os quadrinhos, na época era só gibi, né? Então, na época que surgiu os quadrinhos da Mulher Maravilha, muitas famílias não quiseram que aquilo entrasse dentro de casa. Eles falaram, o que está acontecendo? Uma mulher que luta. Eles não, a Mulher Maravilha veio para vencer o mal com o amor. Então, eles foram pregar isso para que a Mulher Maravilha tivesse uma abertura nas famílias. Agora, gente, o que a Mulher Maravilha faz? Não sei se você sabe quem é, se você já assistiu alguma coisa, mas a Mulher Maravilha ela vem de uma ilha dominada pelas mulheres que não tem homem e homem não entra. Certo? Homem não entra. E elas vencem por si mesmas. E quando a Mulher Maravilha vem para esse, vamos dizer assim, para esse mundo, para ajudar a combater o mal, a ideia é que ela não se dobre para um homem. A ideia é que ela vença, só que a Mulher Maravilha acaba se apaixonando e tal, mas a ideia é que ela não se dobre. E o que é pregado para ela é, não se curve diante dos homens. Aquela questão da Mulher Maravilha, ela luta contra os homens, e ela no final, depois que ela vence, ela tem um laço, o laço da verdade. E o que ela faz? Ela amarra o bandido, aperta ele, e aquele laço da verdade faz com que a pessoa conte a verdade e pare de mentir. Então, uau, uma pessoa que preza pelo amor e pela verdade. Só que a ideia é trazer uma humilhação, é subjugar, é diminuir o homem, mostrando quem é que manda. Então, a Mulher Maravilha vem e amarra o homem, deixa ele preso. Tem outras coisas também por trás que não cabem nesse momento, né, nesse horário, né? Mas a Mulher Maravilha amarra o homem, prende ele ali daquele jeito e faz com que ele fale a verdade. E ela venceu. Esse tipo de coisa, gente, tem invadido a nossa casa. Esse tipo de coisa tem tentado se impregnar nas famílias. Agora, como eu disse, o movimento feminista, ele teve muita coisa que foi importante. Só que muita coisa veio para destruir aquilo que a palavra de Deus fala. Agora, o que eu e você, bons cristãos, pessoas que amam ao Senhor, que entendem que a Bíblia é a verdade, o que nós precisamos? Nós precisamos sempre fazer um filtro através da palavra de Deus. Porque, queridos, o movimento feminista, ele teve algumas ondas. Então, ele veio forte, aí ele mudou o formato. Então, inicialmente, a questão era o voto, os direitos políticos. E o movimento também veio para falar para a mulher que o marido não deveria dominar a mulher. O movimento feminista ele veio para dizer para a mulher que o corpo dela era dela e não era do marido. Que ela poderia prevenir uma gravidez usando a abstinência. Inicialmente, porque hoje o movimento feminista ele fala sobre aborto. No início ele falava sobre abstinência. Ele falava assim, mulher, o corpo é seu. O seu marido não tem direito sobre o seu corpo. Se você quiser prevenir filhos, simples, faça abstinência. Não faça. Então o movimento ele veio trazendo isso. E as mulheres foram crescendo. A nossa geração aqui, mulheres, nossa geração, e vocês homens, nós já crescemos debaixo dessa influência. Todos nós que estamos aqui, crescemos debaixo dessa influência. Significa que os nossos pensamentos foram moldados por um movimento. Talvez você fale assim, não, mas o meu pai e a minha mãe, eles são tranquilos. Meu pai lá em casa tem um papel definido, a minha mãe tem um papel definido. Eu não cresci nisso, cresceu. Querido, porque é impossível, o mundo mudou por causa desse movimento. As pessoas foram influentes. Agora, vamos pensar um pouquinho.
Hoje, o movimento feminista, ele deu origem a um outro nome, que se chama empoderamento feminino. Quem já ouviu falar isso? Empoderamento, né? Então, esse movimento agora, foi originado do feminismo, ele é associado com a ONU, ele vem para dizer para as mulheres, famílias, para os homens, para todo mundo, que as mulheres precisam ter os seus direitos preservados, sobre igualdade financeira, salarial, oportunidade de trabalho, oportunidade de escola, que as mulheres têm direito a estudar, que as mulheres têm direito de defesa, que as mulheres têm direito de defesa contra o estupro. Então, hoje, o empoderamento ele está vinculado nas questões sociais. E tem muita coisa boa, gente, nisso aí. Porque, realmente, nós sabemos que é uma realidade aqui no Brasil, aqui em Campina Grande, que tem muitas mulheres que estão sofrendo com homens que não conhecem ou não querem cumprir aquilo que a palavra de Deus fala e trata a mulher mal e proíbe a mulher de fazer algumas coisas e bate na mulher e obriga, violenta a mulher dentro de casa, maridos. Isso não é uma realidade que é distante de mim e de você não, gente. Isso está por aí, isso está por aqui, não aqui, por aí. Isso está muito perto de nós e realmente esse tipo de coisa precisa ser combatido. Agora, isso tem que ser combatido não porque tem um movimento feminista lá fora que grita, não porque hoje a onda é ser empoderada, não. Isso tem que ser combatido porque a palavra de Deus condena esse tipo de comportamento. E eu e você, queridos, o nosso empoderamento, ele está vinculado àquilo que nós somos em Cristo. Aquilo que a palavra diz que nós somos, aquilo que a palavra diz que nós podemos. O nosso empoderamento não é esse tipo de empoderamento que é pregado lá fora. O nosso empoderamento é aquele que está na palavra de Deus. Você está aqui? Amém? Então, queridos, muitas coisas foram mudando. Olha, por exemplo, a minha história. Você pode pensar um pouco na sua e tentar pensar como é que foram os seus avós, os seus pais. Vamos falar da minha família materna. O meu avô e a minha avó, o meu avô, quando casou com a minha avó, ele tinha 5 filhos. Ele ficou viúvo e casou com a minha avó bem novinha. Minha avó teve 8 filhos do meu avô e eles se separaram. Se separaram numa época em que a minha mãe era adolescente, uma época em que as mulheres não se separavam, que era um absurdo, né? Então, eles se separaram e a minha avó sofreu muito, porque ela tinha filhos. Eu não vou trazer a questão do porquê que eles separaram, mas assim, a questão dela como mulher. Ela tinha filhos pequenos e ela precisava tomar conta desses filhos e começar a gerar renda para esses filhos. E meu avô, ele casou de novo e teve mais 3 filhos, gente. É uma coisa assim, meu sobrenome materno é Cordeiro, devia ser Coelho, né, gente? É muito filho. Minha mãe tem 16 irmãos, pensa aí. Muito filho. Aí, a minha avó, então ela nova, cheia de filho, ela precisou, num mundo em que ela era excluída porque era divorciada, ela sofria preconceito, ela precisava levantar sustento para a sua casa. Porque naquela época não tinha essa lei de pensão, não tinha esse negócio não. E também meu avô com esse tanto de filho. Menino devia ser difícil também, comida para todo mundo, né? Então, a minha avó foi se formando como mulher. Ela era nova. Ela era muito mais nova que eu quando ela se separou. Então, ela foi se formando como mulher nessa condição. Queridos, uma mulher que vai se formando com essa complexidade, com essa pressão, você acha que ela acaba tendo uma influência sobre os filhos, sim ou não? Tem, gente. A minha avó teve 4 filhas e 4 filhos. Essas 4 filhas, hoje eu fico observando como é que elas são, como elas fazem, como elas falam e como elas agem diante dos homens. Tem muita influência.
Porque elas cresceram já com um pensamento, a minha mãe era mais velha, ela pegou menos essa influência, porque logo que meus avós se separaram, ela se casou. Mas as que eram menores pegaram muito dessa influência. Eu tenho que trabalhar, eu preciso me virar, eu preciso ser por mim e pelos meus filhos. A minha família, aquela coisa com os filhos, assim, aquela coisa, os meus filhos, tudo pelos meus filhos, eu não tenho hora pelos meus filhos, mas não necessariamente pela família. Isso é uma influência. Agora, Clícia, isso é uma influência porque eles se separaram? É uma influência da cultura que se levantou naquela época. Uma cultura em que a mulher, ele está te largando? Você não pode aceitar uma coisa dessa não, porque você é isso, porque você é aquilo. Porque não é assim, queridos, que a Bíblia nos ensina em relação à família, em relação ao casamento. Amém? E a minha mãe se casou e a minha mãe ficou viúva muito nova. Quando meu pai morreu, minha mãe tinha, se eu não me engano, ela tinha 29 ou era 30 anos, quando meu pai morreu. Então ele morreu, ela tinha 3 filhos. O mais novo, meu irmão, ele tinha 4 anos, ia fazer 5 quando meu pai morreu. Então ela era nova, só tinha feito o ensino médio, não tinha faculdade, não tinha profissão, era dona de casa, o meu pai morreu, e aí? Então, eu vi a minha mãe lutando para sobreviver, sendo muitas vezes humilhada por várias coisas, sofrendo preconceito, que agora era uma mãe solteira. Correndo, não tinha hora para dormir, ainda para limpar a casa e arrumar tudo, e pôr o menino na escola. Foi uma vida corrida, de muita pressão. Queridos, e ela sempre disse, se eu tivesse uma profissão, se eu tivesse continuado a estudar, se eu tivesse ido para a faculdade, tudo tinha sido diferente na minha vida. Porque eu me dediquei exclusivamente à família e abandonei os estudos. Isso é um pensamento comum ou não é, gente? Vamos lá. É comum. O que o movimento feminista ele trouxe para a consciência da mulher e para a mudança na estrutura da família? Ele vai falar o seguinte, mulher, você tem direito ao estudo. E isso é verdade. E a Bíblia fala sobre isso e a gente vai falar sobre isso já. Só que a forma como mulheres, nós nos indignamos com isso, é que muda a nossa perspectiva. E sabe o que acontece quando nós temos uma mulher que ela fica indignada com uma cultura, com preconceito, com falta de oportunidade? Sabe o que acontece com uma mulher assim? Ela gera filhos debaixo dessa influência. Quando a filha é mulher, quando é uma mulher, como é que a filha vai ser influenciada? Você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa ter a sua profissão, você tem que ter o seu dinheiro, você não pode depender de homem nenhum. Então, a mulher, ela cresce debaixo dessa influência. E o homem? E o filho? O menino? Como é que ele cresce diante de uma mulher que recebe influência dessa cultura de feminismo? Vamos pensar um pouquinho como é que os homens estão começando a ser gerados aí, criados. Fica um dia no departamento infantil aqui para você ver a diferença entre os meninos e as meninas. Observa, eu fico observando, gente, eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Amanda. E às vezes vai um monte de criança lá para casa, menino e menina, e eles estão brincando, e eu fico observando as meninas. E eu fico observando os meninos. O que é isso? As meninas são mandonas. Você já observou isso? Como as meninas estão mandando. Eu achava que era só a minha, né? Que gostava de mandar. Não é não. As meninas estão mandonas. Vai para o departamento infantil para você ver. Vai observar as crianças. As meninas querem ditar as regras. Elas entendem que elas podem. Elas entendem que elas podem vencer. Eu estava assistindo um documentário e uma senhora falando na época dela, quando surgiu ainda o feminismo, ela falando que na casa dela, às vezes ela ia crianças brincar na casa dela e a mãe dela virava para ela e falava assim, o menino está chegando, os amigos, né? Está chegando. Lembra, mulher não vence.
só os homens ganham. Falando para ela perder de propósito nos jogos que eles fossem fazer. As meninas não crescem mais com essa influência. Talvez você ouvindo isso, você pensa que absurdo. As meninas não têm mais essa influência. Qual a influência que elas têm? Você pode. Você pode. Nós ainda que somos cristãos, somos crentes, cheios da palavra, nós ensinamos isso aos nossos filhos. Só que a gente tem que ensinar para o menino e para a menina. Porque os meninos que estão sendo criados por mulheres cheias de pensamento de direitos iguais, eu preciso batalhar, eu quero ganhar até mais que o meu marido. Meninos que crescem debaixo dessa influência são meninos que podem crescer bananas. Sabe o que é isso? Pensa como é que vai ser, gente, o filho de uma feminista. Porque a menina vai ser um sucesso, vai estudar um monte de línguas, vai fazer não sei quantos cursos, vai viajar. E o menino? O menino vai crescer também nesse ambiente, pode ser que ele estude e tudo mais, só que ele vai crescer ouvindo que a mulher é superior. O que nós temos que ter cuidado como pais? Porque o mundo aí fora, mesmo que você, querido, você entende o que a palavra de Deus fala, e você se resguarda em relação a esse tipo de coisa, e você ensina os seus filhos o que é correto, o mundo lá fora quer influenciar os nossos filhos para que a menina vença e para que o menino vire um banana. O menino agora que vai perder. O menino agora fica no seu lugar porque a mulher está ganhando tudo. Eu fiquei no departamento infantil, no acampamento agora de carnaval ali na sede, né? Ali na sede. E eu fiquei na sala de 9 a 11, só um dia eu fiquei. E eu fiquei observando, estava tendo uma gincana. Entre eles, todo dia teve uma gincana. As provas de força, os meninos ganhavam. De equilíbrio, eles são muito bons. As provas que tinham que responder perguntas bíblicas, né? Eles até podiam ficar empatados. Só que o jeito que as meninas se articulavam para responder, o que é isso? Elas faziam de um jeito. O professor falou, não pode falar a resposta, não sei o que. Elas olhavam uma para a outra, parecia que elas tinham um código no olho. Né? E quando uma respondia errado, as outras não aceitavam, não. Porque os meninos, quando erravam, eles ficavam assim, ei, cara, valeu, bate aqui e tal. Os meninos faziam assim. E as meninas, não pode errar, não. Que isso? Como é que você errou isso? Você não ouviu aquele jornal? Não, senta. Você não fica mais. O que é isso? Uma cultura que tem dominado as nossas crianças. Queridos, que eu e você podemos até sem querer influenciar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos com esse tipo de pensamento. Se nós estamos tentando blindar, nós temos que blindá-los, mas lembrar que quando eles vão para a escola, eles estão sendo influenciados com esse pensamento. Então, blinda aqui, eles são influenciados lá e quando eles voltam, palavra neles. Para que eles possam entender aquilo que a Bíblia fala. Porque, queridos, olha, não tem problema. Muitas coisas do movimento feminista, como eu disse, trouxe coisas importantes para as mulheres. Essa questão que eu estava falando sobre violência. Meu Deus, como é importante falar sobre isso. É importante combater a violência contra a mulher e contra qualquer outra pessoa. A violência tem que ser combatida. A violência. Agora, o que nós precisamos entender? Na medida em que a palavra de Deus avança nas famílias, a violência vai ser combatida. Outro dia a gente estava ouvindo um deputado falar, ele é crente, e ele estava falando assim, que o governo não consegue mensurar o que ele economiza com o avanço da igreja. Porque, queridos, o avanço da igreja significa projetos sociais. Amém? O avanço, e a gente não cobra nada do governo, não. Nós fazemos porque nós sabemos que isso é o certo, porque isso é amor às pessoas.
Amém? Então, o governo não consegue mensurar o nosso avanço enquanto crentes em relação a projetos sociais. Eles não conseguem mensurar em relação à reestruturação da família, a criação de filhos. Aquilo que a palavra de Deus faz na vida das pessoas gera uma economia muito grande para o governo em várias áreas, queridos, em vários segmentos. Porque uma criança que é instruída na palavra, você sabe que ele vai ser menos reprovado na escola? Ele vai tirar notas maiores, porque ele vai se comportar melhor, ele vai fazer mais amigos, não vai precisar ficar investindo em questão até de saúde mental, de inteligência emocional. Tudo isso o governo vai economizar. Quanto mais filho crente tiver, criança crente tiver na escola, mais ele economiza nessa área. Mais ele economiza em relação a divórcios, mais ele economiza em relação a violência, porque onde tem a palavra de Deus, querido, onde a palavra de Deus ela chega, a violência também diminui. O avanço da igreja traz progresso para toda a sociedade. Então nós temos que combater a violência contra a mulher. Agora nós temos que combater a violência contra todas as pessoas. Você está aqui? Nós não podemos, queridos, ficar bitolados em relação às coisas, como eu falei do negócio desse vírus que está aí passando na televisão toda hora. Aí o vírus fica falando desse vírus toda hora, não passa outra notícia não. Quando você vai observar, eu estava lendo, falando do aumento da dengue nos estados do sul do país, que eles estão matando muito mais do que qualquer suspeita desse vírus aí, do que gripe. A dengue avançando, mas a notícia fala tanto desse outro vírus, gera tanto medo na população, é tanto álcool em gel sendo vendido, vitamina C para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje,
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje.
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje,
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje,
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje.
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje.
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje, é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje, e o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje,
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus, ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus, ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus, ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus, ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje.
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, para ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje.
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só, eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje. É que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece. Porque a família fica forte e fica estruturada. Amém? Olha só. Eu anotei aqui um monte de coisa que o movimento feminista ele tem feito, tem tentado combater, queridos, mas quando Jesus ele veio para esse mundo, Jesus ele veio para combater, ninguém ficar doente, e o povo lá do sul está morrendo porque não está cuidando da chuva, que tem mosquito, e está trazendo dengue. E aí? Você entende? Quando a palavra de Deus chega, luz chega na nossa vida e as coisas mudam, querido. Nós mudamos, a nossa família muda e o lugar onde nós estamos muda também. Amém? Aleluia. E o que nós precisamos entender, o que eu quero que você entenda, mulher que está aqui hoje. E o que eu quero que você entenda, homem que está aqui hoje.
é que nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Quando nós fazemos isso, queridos, o movimento feminista, ele enfraquece.